Olá, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre o teorema do confronto, também conhecido como teorema do sanduíche, que diz o seguinte, olha só. Suponhamos f de x menor ou igual que g de x, que é menor ou igual que h de x, para todo x em um intervalo aberto contendo o a, exceto possivelmente para o próprio a. Se o limite de f de x quando x tende a A é igual ao limite de h de x quando x tende a A, que é igual a L, então não tem jeito. O limite de g de x quando x tende a A também é igual a L. É isso que diz o teorema do confronto, né? Ele considera três funções, f, g e h, tais que f de x menor ou igual que g de x, que é menor ou igual que h de x. Além disso, se o limite de f de x quando x tende a A é exatamente igual ao limite de h de x quando x tende a A, que é L, então o limite de g de x quando x tende a A também é L. Vamos fazer uma ilustração gráfica? Primeiro vamos pensar graficamente. É mais ou menos o seguinte, pessoal, olha só. Vamos supor aqui a função f, vamos supor aqui uma função f, aqui um número a, por exemplo, olha. Aqui o número A, aqui o número L. Então, o que a gente observa? Aqui a gente tem uma função f e o limite de f de x quando x tende a A dá L. Considere também a função h. Vamos supor que a função h seja essa aqui, ó. Aqui, isso. Aqui está a função h. E a gente observa também que o limite de h de x quando x tende a A também é L. Bom, por fim, a gente considera a função g, a função em verde. Vamos supor que seja essa aqui, ó. A função g, a função em verde, tá bom? Aqui está a função g. Pronto, aqui, nesse gráfico, a gente tem todas as hipóteses do teorema, não é verdade? Três funções, f, g e h, tal que f de x menor ou igual que g de x, que é menor ou igual que h de x. Muito bem. Além disso, o limite de f de x quando x tende a A é igual ao limite de h de x quando x tende a A. Então não tem jeito, pessoal. A gente vai concluir que o limite da função em verde, que é a função g de x, quando x tende a A, também é igual a L, tá? Limite de f de x quando x tende a A é L, o limite de h de x quando x tende a A é L, e, portanto, o limite de g de x quando x tende a A também é L. Bom, aqui está a ilustração gráfica, né? Vamos ver como é que a gente demonstra isso? Vamos lá? Vamos demonstrar isso aqui agora, hein? A gente vai demonstrar usando a definição de limite aí que a gente trabalhou nas aulas anteriores. Demonstração. Então vamos lá, ó. Devemos mostrar. O que eu preciso mostrar? Eu preciso mostrar que o limite de g de x quando x tende a A é igual a L. Para isso, eu devo mostrar que, dado o epsilon maior que zero, dado epsilon maior que zero, um número real qualquer, existe um delta maior que zero que cumpre a seguinte condição, ó, tal que zero menor do que módulo de x menos a, que é menor do que epsilon, menor do que delta, tá, pessoal? Não é epsilon, não, menor do que delta, implica em módulo de g de x menos L menor do que epsilon. Isso por definição, né? Pela definição de limite, quero mostrar que o limite de g de x quando x tende a A é igual a L, então eu devo mostrar que para todo epsilon maior que zero que eu considerar, eu tenho que exibir, né? Eu tenho que mostrar que existe um delta que satisfaz essa condição. Zero menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica módulo de g de x menos L menor do que epsilon. Muito bem. Vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos lá, continuando a escrita. Para isso, considere epsilon maior que zero, considere epsilon maior do que zero, é um número real dado. Um número real
Dado. Agora eu vou usar as hipóteses do problema, né? Quais são as hipóteses? As hipóteses são que o limite de f de x quando x tende a A é igual ao limite de h de x quando x tende a A, que é igual a L. Então, vamos escrever assim, ó, como o limite de f de x quando x tende a A é igual ao limite da função h de x quando x tende a A, que é igual a L, como isso ocorre, existem Δ1 e Δ2 que satisfazem as seguintes condições, ó, tais que... Primeira condição é 0 menor do que módulo de x menos A, que é menor do que Δ1, implica módulo, estou olhando primeiro para o limite de f de x quando x tende a A igual a L, tá? Implica em módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Bom, vou melhorar um pouquinho essa escrita aqui, pessoal. Bom, uma propriedade dos módulos diz que módulo de x menor do que k significa que esse x está variando de menos k mais k, né? Menos k menor do que x, que é menor do que k. Então, eu tenho um módulo de f de x menos L menor do que epsilon, significa que o que está dentro do módulo, que é o f de x menos epsilon, menos L, vai variar de menos epsilon a mais epsilon. Então, vai ficar assim, ó, menos epsilon menor do que f de x menos L, que é menor do que epsilon. E agora, somando mais L, né, a todos os membros dessa desigualdade, a gente obtém o quê? L menos epsilon menor do que f de x, que é menor do que L mais epsilon. Excelente. Então, onde é que eu estou mesmo? Eu estou aqui, né? Como esses dois limites aqui, né, existem, eu estou olhando para o limite de f de x quando x tende a A igual a L, existe um Δ1 tal que 0 menor que módulo de x menos A, que é menor que Δ1, implica nisso tudo aqui. Agora eu vou olhar para o limite de h de x quando x tende a A igual a L. Então, existe um Δ2 tal que 0 menor do que módulo de x menos A, que é menor do que Δ2, vai implicar em módulo de h de x menos L menor do que epsilon. E aí a gente faz as mesmas continhas aqui, tá? Então, isso significa que menos epsilon é menor do que h de x menos L, que é menor do que epsilon. Somando L a todos os membros dessa desigualdade, a gente obtém o quê? L menos epsilon menor do que h de x, que é menor do que L mais epsilon. Excelente, pessoal, excelente. Bom, então, estou usando as hipóteses, né? Limite de f de x quando x tende a A igual a limite de h de x quando x tende a A, que é igual a L. Está na hora de eu exibir o meu delta. O delta que eu exibir, pessoal, deve me garantir que essas duas coisas aqui ocorrem ao mesmo tempo. Então, quem deve ser esse delta? Bom, o delta, pessoal, deve ser o menor desses dois números, tudo bem? E aí a gente vai escrever assim, ó, tomando delta igual ao menor desses dois números, né? O mínimo entre Δ1 e Δ2, temos o seguinte, olha, 0, vamos escrever assim, ó, 0 menor que módulo de x menos A, que é menor do que delta, implica em quê? Tá, pessoal? Por que eu garanto que essas duas coisas ocorrem ao mesmo tempo quando a gente toma delta o menor desses números? Olha só, se delta é o menor desses dois números, então, em particular, esse delta é menor ou igual do que Δ1. Então, o que eu vou ter? 0 menor que módulo de x menos A, que é menor que Δ1. Opa, aí eu garanto que essa linha aqui ocorre. Essa primeira implicação aqui ocorre. Bom, sendo delta o menor desses dois números, o delta é menor ou igual do que
o delta2. Então, eu vou ter 0 menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta2. Aí eu garanto que isso tudo aqui ocorre. Tudo bem? Por isso que faz necessário a gente tomar o menor dos deltas. Então, vamos lá, pessoal. Então, se isso aqui ocorre, então, olha o que vai acontecer. Eu vou olhar para cá, tá? Ó, vou olhar para cá. L menos epsilon é menor do que f de x. Isso que está acontecendo aqui, ó. Daqui até aqui. L menos epsilon é menor do que f de x. Só que teve uma hipótese ainda do teorema que eu não usei. Qual foi a hipótese que eu usei? Essa aqui, olha. F de x menor ou igual do que g de x, que é menor ou igual do que h de x. Então, olha o que eu tenho. L menos epsilon menor do que f de x. Mas o f de x, por sua vez, é menor ou igual do que g de x. Excelente, não é verdade? Bom, mas o g de x, por sua vez, é menor ou igual do que h de x. E o h de x, vem aqui para baixo, ó. E o h de x, por sua vez, é menor do que L mais epsilon. O h de x é menor do que L mais epsilon. Excelente, pessoal. Daí a gente vai concluir que L menos epsilon é menor do que o g de x, na verdade, é menor do que o g de x, que é menor do que L mais epsilon, não é isso? Dessa desigualdade aqui grandona, eu posso concluir que o L menos epsilon é menor do que o g de x, e o g de x, por sua vez, é menor do que L mais epsilon. E aí, olha, acho que a gente já finalizou, né? Isso implica, vamos vir para cá agora, ó. Isso implica em, somando menos L a todos os membros dessa desigualdade, você vai obter menos epsilon menor do que g de x menos L, que é menor do que mais epsilon. Aí a gente usa novamente a propriedade dos módulos. Qual é mesmo? Módulo de x menor do que k significa que o x está variando de menos k a mais k, né? É equivalente. Então eu tenho aqui o x variando de menos k a mais k, significa que o módulo de x é menor do que k. Eu tenho aqui o g de x menos L variando de menos epsilon até mais epsilon, então significa que módulo de x, de g de x menos L menor do que epsilon. E aí eu acho que o objetivo foi alcançado. Por que o objetivo foi alcançado? Porque o que eu tinha que mostrar? Ó, devemos mostrar que, dado um epsilon maior que zero qualquer, tá ele aqui, eu já considerei ele aqui, ó, tá vendo? Epsilon maior que zero qualquer. Existe um delta, exibi o delta. Quem é o delta? É o menor desses dois números aqui, na verdade, ó. O delta é o menor dos dois números, delta 1 e delta 2, que cumpre essa condição. Ó, 0 menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implicou em módulo de g de x menos L menor do que epsilon. Acabou, né? Acabou. Só finalizando, isso mostra que o limite de g de x, quando x tende a A, é igual a L. Excelente, pessoal. Está aí demonstrado, então, para você o teorema do confronto ou o teorema do sanduíche. Um exemplo, calcule o limite quando x tende a zero de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x ao quadrado. A ideia aqui é a gente aplicar o teorema do confronto, pessoal. Da seguinte maneira, olha só. Vê se você concorda comigo. Qualquer que seja o x, a gente tem menos 1 menor ou igual do que seno de 1 sobre x ao quadrado, que é menor ou igual do que 1. Na verdade, não é para todo x, né? É para os x diferentes de zero, né? Porque aqui você tem um x ao quadrado no denominador. Mas o x igual a zero não importa, porque eu quero o limite quando x tende a zero. Pouco me importa o valor da função em x igual a zero, tudo bem? Então, para todo x diferente de zero, a gente tem isso aqui, ó, menos 1 menor ou igual do que seno de 1 sobre x ao quadrado, que é menor ou igual do que 1. Uma propriedade da função seno. Todo e qualquer seno e todo e qualquer cosseno varia de menos 1 até mais 1. Beleza. Bom, o que eu vou fazer agora, pessoal, é o seguinte, multiplicar todos os membros dessa desigualdade por x ao quadrado. Mas, professor, por que por x ao quadrado? Para a gente produzir a função aqui, pessoal, olha só. Essa é a ideia, a gente multiplica por x ao quadrado para a gente produzir isso aqui, o x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x ao quadrado.
Então, como o x é diferente de zero, e então o x ao quadrado vai ser positivo, qualquer que seja o x, né? Qualquer que seja o x diferente de zero, e eu estou nesse contexto, que x é um número diferente de zero, o x ao quadrado vai ser positivo. Portanto, o sinal da desigualdade aqui, olha, não vai alterar. Então, a gente vai obter o seguinte. Menos 1 vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado, menor ou igual do que x ao quadrado seno de 1 sobre x ao quadrado, que é menor ou igual do que 1 vezes x ao quadrado dá x ao quadrado. Bom, aí o que a gente observa? Olha, como o limite, só encaixando agora isso aqui nas hipóteses do teorema do confronto, pessoal. Essa aqui, olha, o menos x ao quadrado é a nossa função f. O x ao quadrado é a nossa função h. E isso aqui, olha, x ao quadrado seno de 1 sobre x ao quadrado é a nossa função g. O que a gente tem? F menor ou igual do que g, que é menor ou igual do que h. Além disso, olha o que está acontecendo. Limite de menos x ao quadrado quando x tende a zero, que é a função f, é igual ao limite de x ao quadrado, que é a função h, quando x tende a zero, que é igual a zero. O zero aqui é o L lá do teorema. Então, pessoal, o limite da função g de x quando x tende a a, no caso aqui quando x tende a zero, é zero. Então, como isso acontece? Pelo teorema do confronto, limite de x ao quadrado seno de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, é igual a zero. Pronto, calculei o limite procurado. Tá bom, pessoal? Teorema do confronto. Um teorema até simples, na verdade, mas muito útil, tá? Lembrando que eu deixei aí para vocês uma lista de exercícios com a resolução comentada. Primeiro, tente fazer os exercícios. Caso não consiga, dê uma olhadinha aí na resolução comentada que eu deixei para vocês. Tudo bem?